Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao almoço comemorativo aos 60 anos de fundação da AIAMU, a Associação dos Auditores Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre. Fundada em 11 de março de 1963, a Associação dos Auditores Fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre, a AIAMU, comemora hoje os seus 60 anos, uma data marcante que demonstra a importância da entidade. Importância pela longevidade. São poucas as organizações que sobrevivem ao tempo, alcançando 6 décadas de existência. Importância pela representatividade. A AIAMU defende os interesses da categoria dos auditores fiscais, obviamente, mas quando o faz, também está defendendo os interesses da coletividade. Afinal, é através da arrecadação pública de qualidade que se obtém os recursos necessários para investimentos de todo tipo, especialmente na área social. Importância pelo papel social que exerce. Entre muitas atividades realizadas ao longo do tempo, desde março de 2020, a AIAMU coleta doações de seus associados que são transformadas em mantimentos e artigos de higiene e limpeza, entregues a instituições assistenciais escolhidas pelos próprios doadores. Já foram arrecadados cerca de R$600 mil, beneficiando mais de 50 entidades. Ficaríamos aqui falando por muito tempo da importância e da relevância de uma associação que é sexagenária e tem muitas e boas histórias para contar. Histórias que vamos conhecer hoje, nesta convivência agradável.
estamos muito honrados com a presença das senhoras e dos senhores neste dia, para celebrar conosco esta data tão especial. Compõem a mesa as seguintes autoridades: o presidente da AIAMU, senhor Johnny Bertoletti Hassiki; o prefeito municipal de Porto Alegre, senhor Sebastião Melo; representando a Câmara Municipal de Porto Alegre, a senhora vereadora Lourdes Sprenger; o secretário municipal da Fazenda de Porto Alegre, senhor Rodrigo Sartori Fantinel; e o superintendente da Receita Municipal de Porto Alegre, senhor Christian Fulchar Justin. Também destacamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que estão prestigiando este evento: o senhor deputado estadual Felipe Camusato; os senhores secretários de Porto Alegre, da Administração e Patrimônio, André Barbosa; o senhor Procurador-Geral do município de Porto Alegre, doutor Roberto Silva da Rocha; a senhora Procuradora-Geral adjunta para Assuntos Fiscais da Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre, doutora Cristiane da Costa Neri. Também representando a Fundação Escola Superior de Direito Tributário, FEST, e a Escola Superior de Direito Municipal, ESDM. O senhor Procurador e Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, doutor César Emílio Sulzbach. O senhor Secretário Adjunto da Secretaria Municipal da Fazenda de Porto Alegre, Jonas Martins Machado. O senhor Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Governança Local, Luciano Marcantônio. Os senhores vereadores de Porto Alegre, Airto Ferronato, Alexandre Bobadra, Alvoni Medina, Biga Pereira, Cláudia Araújo, Conselheiro Marcelo, Engenheiro Comaceto, Fernanda Barte, Giovanni Bill, Marcelo Esgarbosa, Mônica Leal, Pedro Ruas, Tiago Albrecht. Os senhores ex-prefeitos de Porto Alegre, José Fogaça, José Fortunati e Raul Ponte. O senhor superintendente do Tesouro do município de Porto Alegre, Gilberto Bujac. O senhor diretor de articulação institucional da Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política de Porto Alegre, Jeddah Lisboa. O senhor presidente do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, CRARS, e do Tribunal Administrativo de Recursos Tributários, TART, administrador Flávio Cardoso de Abreu. O senhor representante do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, o contador Tairo Rolim Fracasso. O senhor presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Tributária do Estado do Rio Grande do Sul, Sindifisco RS, Altemir Feltrin da Silva. O senhor presidente da Associação dos Fiscais de Tributos Estaduais do Rio Grande do Sul, AFISVEC, Eduardo Ieger. O senhor presidente da Associação Gaúcha dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, HFISP, Luiz Carlos Santos da Silva. O senhor presidente da Associação dos Procuradores do município de Porto Alegre, APMPA, doutor Armando José Domingues. O senhor presidente dos Contadores e Técnicos em Contabilidade da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Ascontec, Ricardo Seton. O senhor presidente do Instituto de Estudos Tributários, doutor Rafael Korff Wagner. A senhora presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, IARGS, doutora Sulamita Santos Cabral. A senhora vice-presidente da Associação dos Administradores, Atuários, Contadores, Economistas e Estatísticos do Serviço Público Municipal de Porto Alegre, a CESPA, a administradora Adriana Nunes Pautian. O senhor diretor legislativo da Câmara Municipal de Porto Alegre, Luiz Afonso de Melo Pérez.
o senhor desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, doutor Adão Cassiano, o senhor ex-ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, doutor Carlos Eduardo Xavier Marum, os senhores ex-secretários da Fazenda de Porto Alegre, Eroni Isaías Númer, Leonardo Maranhão Busato, Roberto Bertoncini, Urbano Schmidt, que também é diretor de capacitação de recursos de programas de financiamento da Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos de Porto Alegre, Arno Agustin e Odir Tonelier. Os senhores ex-vereadores de Porto Alegre, Adelicel, João Carlos Nedel, Mário Fraga, Neucir Tessaro, o professor Vambert de Lorenzo, que também é presidente do PROCON de Porto Alegre, vereador Pujol e também o vereador, ex-vereador Nereu Dávila. Neste momento, fará uso da palavra o presidente da AIAMU, senhor Johnny Bertoletti Hassik. Bom dia, prezados convidados, prezados amigos da AIAMU. Agradecemos a presença de todos os senhores, senhoras e autoridades já citados pelo cerimonial, em especial os componentes da mesa, o nosso prefeito Sebastião Melo, a representante da Câmara de Vereadores, a vereadora Lourdes Spengler, o secretário municipal da Fazenda, nosso colega auditor fiscal, Rodrigo Sartori Fantinel, e o superintendente da Receita Municipal, Christian Fouchard Jussi. Quando festejamos o nosso aniversário, sempre queremos a participação dos nossos amigos, daqueles que nos reconhecem, nos admiram, nos valorizam e que fazem a comemoração acontecer. Prezados, graças à presença de todos vocês, a comemoração dos 60 anos da AIAMU está acontecendo como ela merece. Muito obrigado. Nossos colegas constituíram a AIAMU em 11 de março de 63, já no período da gestão das Forças Armadas de nosso país, o que demonstra já naquela época o espírito de coragem, união e organização da nossa categoria, que hoje festeja esse marco histórico. A comemoração dessa data é muito significativa para nós, auditores fiscais da Receita Municipal, uma carreira de Estado que diz respeito aos interesses fundamentais do poder público e reconhecida pela nossa própria Constituição Federal, quando define as nossas atribuições como atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas e com recursos prioritários para a realização de suas atividades. Trata-se de uma categoria extremamente responsável, aplicada e muito consciente de suas obrigações institucionais em oferecer ao município e aos seus cidadãos o melhor em termos de um serviço público qualificado e especializado na área da Receita. Não é por outro motivo que Porto Alegre é exemplo em fiscalização, arrecadação e cobrança em todo o nosso país. O trabalho dos auditores fiscais, em especial quando contam com recursos humanos, tecnológicos, materiais e o inestimável apoio do Executivo e do Legislativo, cresce continuamente no sentido de promover mais justiça fiscal e, principalmente, justiça social, pois temos plena responsabilidade e conhecimento que é com os recursos oriundos do nosso trabalho que possibilitamos aos mais carentes ajuda tão necessária e imediata. É uma categoria consciente que conta com profissionais altamente qualificados e uma carreira exigente, com muita responsabilidade, riscos, dedicação completa e atualização permanente. Quem ganha com tamanha qualificação é a gestão municipal. É o município de Porto Alegre, são os seus moradores que colhem os resultados do árduo trabalho desenvolvido pela categoria. Somos e sempre seremos apoiadores e protagonistas do progresso, da evolução,
da modernização, das mudanças dos métodos e das ferramentas utilizados. Porém, é preciso ter autonomia para adotar medidas que propiciem a busca de recursos que viabilizarão, entre outras funções do município, a adequada prestação de serviço público e o incentivo ao empreendedorismo, que proporcionarão a promoção do bem-estar social. Por isso, apoiamos a emenda do Simplifica Já. A EMU estará sempre pronta para participar dos destinos do futuro da nossa cidade. Mas não poderia encerrar minha fala sem agradecer a todas as gestões, ex-prefeitos, ex-secretários aqui presentes, convidamos pelo reconhecimento ao respeito que sempre tiveram com a nossa categoria. Aqui administra o prefeito Sebastião Melo, e também as que administraram a nossa cidade nesses anos todos e sempre respeitaram a nossa categoria. Como também não poderia deixar de agradecer à Câmara de Vereadores, aos vereadores que exercem a nobre missão da vereança, representando todos os cidadãos de Porto Alegre. E agradecendo os atuais vereadores pela forma como sempre nos tratam, nos escutam e reconhecem a importância da nossa categoria, das nossas demandas. Agradecemos a todos os vereadores que já passaram por essa casa e, de igual forma, sempre nos trataram bem. Um agradecimento especial e o reconhecimento da IAMU aos vereadores que, ao final do ano passado, enfrentaram o tema do subsídio do senhor prefeito, dos vereadores e secretários municipais, bem como, consequência, o teto salarial dos servidores municipais, tanto do executivo quanto do legislativo. Naquele momento, não foi possível uma solução, mas, com certeza, a Casa Legislativa voltará a enfrentar o tema com uma solução satisfatória para todos. Como ocorreu ontem, quando os vereadores, com independência e responsabilidade, aprovaram o projeto referente aos honorários de sucumbência. Parabéns aos vereadores. Parabéns aos nossos colegas procuradores. Somos convictos que a administração pública envolve o executivo, o legislativo e os servidores públicos, todos se complementando na busca e aplicação dos recursos oriundos da sociedade em prol de melhores políticas públicas e o progresso para a própria sociedade. E quanto melhor nós três trabalharmos juntos, melhor para o nosso povo. Parabéns a todos que, no seu tempo, da sua forma e nas suas possibilidades, ajudaram a construir a IAMU, essa jovem senhora que festeja os seus 60 anos. Muito obrigado, uma ótima festa e uma Páscoa abençoada, com muita saúde, paz, tranquilidade e prosperidade nos seus lares. Que seja um domingo abençoado. Parabéns à IAMU, parabéns a todos nós. Muito obrigado. Também destacamos e agradecemos a presença do senhor vereador de Porto Alegre, Giovanni Culau. Convidamos agora o superintendente da Receita Municipal de Porto Alegre, senhor Christian Fulchar Justin, para que faça uso da palavra. Bom dia a todos. Cumprimentando o nosso anfitrião, presidente da IAMU, Johnny Hassick, eu estendo meus cumprimentos a todas as autoridades presentes. É uma satisfação celebrar os 60 anos da IAMU, uma instituição que conquistou o reconhecimento pela seriedade com que sempre tratou os assuntos relacionados às finanças do município. E também sempre se mostrou aberta ao diálogo e à construção de boas soluções. A IAMU representa os auditores fiscais, que são aqueles que viabilizam o ingresso dos recursos que a cidade precisa. E o resultado do trabalho dos auditores fiscais coloca a Receita Municipal de Porto Alegre como modelo no país. Nós somos referência nacional na recuperação de créditos. Nós fomos pioneiros na mediação tributária. Nós atuamos em processos de estímulo à autorregularização dos contribuintes.
E esse relacionamento que nós construímos com os nossos contribuintes colocou Porto Alegre como o melhor ambiente de negócios do Brasil. E o trabalho de gestão foi fundamental para que a gente tivesse sucesso em tantas frentes. E sobre esse ponto de gestão, eu preciso fazer uma ponderação muito importante. Não se faz gestão sem um ambiente favorável. E não se faz gestão sem dar o devido reconhecimento àqueles que exercem funções estratégicas, como é o caso dos auditores fiscais. A Eletrobras, a maior empresa de energia elétrica da América Latina, foi privatizada no passado, saiu do controle da União. Uma das medidas que a nova gestão adotou, seguindo inclusive a orientação de uma consultoria de mercado, foi elevar o salário do seu presidente, diretores e conselheiros, para reter e atrair talentos. O presidente da Eletrobras passou de 50 mil para 300 mil reais por mês. Os diretores de 50 para 110 mil reais por mês. Os conselheiros de administração de 5.400 para 60 mil reais por mês. Cada um tem a sua opinião sobre se a privatização é correta ou não. Mas num ponto eu acredito que todos vão concordar. O objetivo da nova gestão não é o de aumentar os resultados, os lucros da empresa, e eles fizeram isso reduzindo o salário das funções estratégicas? Não. Então, senhor prefeito, eu preciso externar minha preocupação com o assunto teto remuneratório. Se o Supremo Tribunal Federal confirmar o entendimento de que o teto remuneratório nos municípios é o salário do prefeito, nós temos um grande problema. Isso porque o salário do prefeito de Porto Alegre não condiz com a função exercida. Porto Alegre é a maior cidade do Rio Grande do Sul, é a capital do estado. Tem o maior orçamento. E não existe lógica que explique o salário da capital não ser o maior do estado. Ele não está nem entre os 50 maiores do Rio Grande do Sul. Então eu destaco a coragem do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que encaminhou um projeto de aumento do seu salário. Destaco a coragem do nosso governador Eduardo Leite, que sancionou o aumento ao seu salário. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mesmo antes de assumir a gestão, ele já destacava que o teto estava baixo e que prejudicava carreiras. Ele assumiu o governo e sancionou o aumento. Eu destaco também a fala do falecido prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que quando ele aumentou o seu salário justificou o seguinte: algumas carreiras que recebem pelo teto, como é o caso dos auditores fiscais, os funcionários começam a se preparar para concursos para trabalhar no governo federal ou em outros governos estaduais ou municipais. Então nós vamos perdendo esses servidores que recebem pelo teto. Aqui não se trata apenas do salário do prefeito, aqui se trata da correção do teto. Se a Câmara não aprovasse agora, ela só poderia aprovar depois de mais 4 anos. O mesmo problema relatado pelo Bruno Covas nós temos aqui. O senhor prefeito autorizou a nomeação de 14 auditores fiscais aprovados no último concurso. E eu tenho aqui a listagem dos 10 primeiros. Primeiro colocado, Guilherme Felipe de Carvalho. Ele assumiu, trabalhou alguns meses e pediu exoneração. Segundo colocado, William Ferreira. Assumiu, pediu exoneração. Terceiro, Renata Carneiro. Assumiu, pediu exoneração. E assim por diante. Pediu exoneração, pediu exoneração, pediu exoneração, pediu exoneração. O único dos 10 que permanece com a gente é o 9º colocado. Então, senhor prefeito, Porto Alegre corre o risco de ver muitos dos seus avanços comprometidos, se não for enfrentado com coragem e seriedade o assunto teto remuneratório. E eu gostaria, para encerrar, deixar o meu agradecimento a todos os vereadores que no ano passado votaram favoravelmente ao aumento do salário do prefeito, ainda que não é no valor que corrigisse o problema. E, em nome da Receita Municipal, eu manifesto o desejo de que, quando o tema for novamente enfrentado agora,
nós tenhamos uma solução com o estabelecimento de um teto remuneratório único no município. Obrigado. Convidamos agora para que faça uso da palavra o secretário municipal da Fazenda de Porto Alegre, senhor Rodrigo Sartori Fantinel. Bom dia a todos, bom dia a todas. Já aprendi que antes do almoço a gente tem que falar pouco, né? Porque senão as pessoas acabam não gostando do que a gente falou. Então, não vou cometer a indelicadeza de citar nomes aqui, mas eu estou vendo muitos amigos e muitas pessoas que eu tive o prazer de trabalhar no meu tempo como auditor fiscal. Para quem não sabe, eu sou auditor fiscal, então para mim é uma satisfação nesse momento estar fazendo essa manifestação, porque também sou associado da IAMU e é uma data muito importante, 60 anos. A IAMU vai fazer uma vez só, depois vai vir 70, mas no discurso de 60 anos da IAMU eu estou aqui como auditor fiscal e como secretário, então é uma satisfação. Acho que a IAMU, Johnny, já fez muito e acho que tem uma história que fala por si só e acho que ainda tem muito para fazer. Quando eu aceitei o convite do prefeito de assumir a Secretaria da Fazenda, eu assumi um compromisso de trabalhar para que Porto Alegre fosse reconhecida como uma capital de inovação na gestão de finanças públicas. E passaram-se 2 anos e 3 meses e eu tenho segurança para dizer hoje que isso já aconteceu. E por que segurança? Porque eu tenho conversado bastante, quase que diariamente, com secretários de outras capitais. Hoje eu também sou vice-presidente da Abrasf, que é a Associação Brasileira de Secretários de Finanças das Capitais. Tenho conversado muito com secretários de Fazenda do interior do estado do Rio Grande do Sul e, ultimamente, também fui designado pela Frente Nacional dos Prefeitos como um dos representantes para tratar, junto com o Ministério da Fazenda, a questão da reforma tributária. Então, converso muito também com secretários de grandes cidades que não capitais, cidades que estão na Frente Nacional dos Prefeitos, que são cidades acima de 80 mil habitantes. E não é uma nem duas que reconhecem em Porto Alegre essa capacidade de inovação na gestão das finanças. Não é uma nem duas que nos procura para conhecer os projetos de Porto Alegre. Então, isso me faz ter a convicção de que realmente nós estamos trabalhando de forma diferente. Eu sempre digo, né, que eu sou apenas a pessoa que segura o microfone, ou que nesse caso aqui está atrás do microfone, mas quem faz as coisas acontecerem são os servidores da Secretaria da Fazenda. Então, eu sou um mero representante do trabalho que é feito por todos vocês. Eu acho que hoje Porto Alegre é uma cidade que ela está voltada para o desenvolvimento, ela é reconhecida como inovadora. Nós tivemos, semana passada, todos devem ter tido conhecimento, o South Summit, que foi um evento que muda para sempre a história da cidade e vai se repetir nos próximos anos. Acho que é uma cidade amiga do empreendedor, a gente incentiva o empreendedorismo, isso tem sido reconhecido também, a gente ter sido reconhecido como o melhor ambiente de negócio do Brasil não foi por acaso. Eu acho que é uma cidade que está em transformação e acho que para viabilizar tudo isso, a gente precisa ter as finanças equilibradas e nós estamos com as finanças equilibradas e vamos continuar com as finanças equilibradas. Então, eu queria agradecer o trabalho de todos os auditores, queria agradecer o trabalho dos demais servidores da Secretaria da Fazenda, parabenizar mais uma vez a IAMU e dizer que os primeiros 60 anos foram só os primeiros, nós queremos mais 60 anos com mais entregas e que a gente continue trabalhando aí de forma integrada com o governo, buscando melhores resultados e uma cidade melhor. Muito obrigado. Convidamos a senhora vereadora Lourdes Sprenger, neste ato representando a Câmara Municipal de Porto Alegre, para que faça uso da palavra. A minha saudação a todas as autoridades aqui nominadas, à mesa com a presença do senhor prefeito Melo, e dizer que eu me sinto muito à vontade, venho dessa área, atuei por mais de 20 anos
na área de controles e auditoria. E eu vejo bem o que o nosso superintendente falou, o ambiente favorável. Não adianta um bom trabalho se o ambiente não é favorável. Entenda favorável como, além de salários, outras questões. A independência. A independência das ações de um auditor é muito importante. E quem quer ter uma boa gestão, quem quer ter segurança, aproveite os trabalhos dos auditores e valorize os auditores. Também eu trago a minha saudação do presidente vereador Hamilton Sosmaier, que está numa agenda na Restinga e não pôde comparecer. Por eu ser da área, ele me indicou para representar. Dizer que a Câmara Municipal está sempre à disposição na avaliação dos projetos apresentados pelos colegas, pelo Executivo, e ontem se votou um importante projeto para os profissionais da área do município. Então, era isso, saudar o nosso presidente da AIAMU, que conseguiu trazer toda essa representação importante da nossa cidade. E, assim, a entidade, com 60 anos, terá uma vida mais longa ainda, que é o que nós desejamos. Obrigada. E agora convidamos o prefeito municipal de Porto Alegre, senhor Sebastião Melo, para o seu pronunciamento. Bom, primeiro, meu abraço muito afetivo a todos os convidados, uma plateia muito representativa. E eu queria, em nome do Johnny, cumprimentar a diretoria da AIAMU e, por extensão, todos os auditores, né, ex-atuais, que estão conosco aqui. Em nome da nossa equipe de governo, eu quero cumprimentar o Rodrigo, que até onde eu sei é o primeiro auditor da prefeitura a ser secretário do município. Então, é um reconhecimento que os nossos auditores têm muita competência, e aqui está um dos quadros de grande competência. Queria cumprimentar também o Christian da Receita, a minha amiga, companheira Lourdes, e estender aqui a este plenário que já tem condições de votar, se fosse aberto aqui a votação pela quantidade de vereadores. Então, mostra o reconhecimento e a parceria dos vereadores também com essa entidade. Queria também dizer que a cidade fez 251 anos, agora no dia 26, e eu sempre gosto de dizer que a cidade é o que é graças a todos os seus gestores. Nós passamos, a cidade continua. E eu tenho muito orgulho de estar aqui nesta sala, onde eu vejo o Raul Ponte, que da década de 90 foi um dos prefeitos da Frente Popular. Depois sucedeu o Fogaça no final, lá em 2004. Depois o Fortunati incorporou esse processo e tornou-se prefeito. Eu fui vice dele. Então, eu queria, em nome desses 3 prefeitos, abraçar todos os ex-prefeitos, porque eu acho que a cidade é o que é, graças a todos que aqui passaram e contribuíram com a cidade. Tá? Bom, acho que esse é um setor importante, porque se não tem recurso, não tem serviços na cidade. Não tem pagamento de funcionário, não tem previdência, não tem caminhão do lixo, não tem poda de árvore, não tem tapa-buraco, não tem acolhimento de morador de rua. Então, a Receita, que tem as receitas diretas, nós temos 3 tributos, que é o IPTU, as transações, o ITBI e o ISS. Então, a Receita cumpre um papel fundamental, do qual os outros serviços da cidade dependem muito. Então, acho que eu queria agisar isso, né? E eu acho que foi muito bem colocado aqui. Eu queria só acrescentar, além da recuperação, acho que nós fizemos um refis que botou R$500 bilhão para dentro, foi com muita competência, no momento de pandemia, que as pessoas não tinham como pagar a conta. Inclusive, o prédio que hoje, da Habitasul, é fruto dessa negociação. Botamos para lá 6, 7 secretarias que pagavam aluguel, de uma dívida que tinha de IPTU de 38 milhões, que foi negociado por 23 milhões. Então, esse é um exemplo de tantos. Queria também registrar que o IPTU digital é uma coisa importante, prefeitos, porque se gastava 7,5 milhões com correspondência para mandar guias do IPTU.
Hoje o nosso IPTU é totalmente digital. Esses 7,5 milhões, eles servem para tantos desafios que tem a cidade. Então, acho que a modernização da máquina pública tem acontecido na transformação digital, mas a Fazenda é um bom exemplo disso. Eu queria cumprimentar a Fazenda por todos esses avanços, né? Eu também queria dizer o seguinte, eu não posso deixar de falar 2 minutos sobre o tema mais importante que o Brasil vive hoje, que é a reforma tributária. A reforma tributária é que nem reforma política. Todo mundo concorda com ela até que o primeiro fale a primeira palavra, porque aí o cara quer a reforma do jeito dele, da maneira dele. Mas o que eu não posso deixar de dizer aqui aos vereadores, aos deputados que estão aqui, especialmente aos auditores, que a regra no Brasil é diminuir recursos para os municípios e transferir responsabilidades. A Constituição de 88 esculpiu num dos seus artigos dizendo que toda vez que criasse impostos, você tinha que dividir com os entes federados. O que aconteceu? Acabaram com os impostos, criaram as contribuições ficaram com o governo federal e todo dia, piso dos enfermeiros, município, agente de endemia, com os prefeitos, piso dos professores, com os prefeitos. E cadê o dinheiro? O dinheiro não vem. Então, eu penso que a reforma tributária ela tem que sair para o bem do Brasil. Se o Brasil não crescer, não flui, não produz renda, tem que sair a reforma. Agora, ela tem que simplificar. Ela não pode botar no cangote quem produz mais imposto, que não aguentam mais. E ela não pode tirar a autonomia e o ISS dos municípios, que é o imposto que mais cresce no Brasil hoje, é o imposto de serviço. Esse imposto significa hoje 1 bilhão e 600 da nossa receita. Então, eu queria pedir um espaço para nós debatermos. Talvez não precise ser almoço, pode ser uma reunião, quem quiser participar do tema. Eu e o Rodrigo queria fazer uma exposição sobre esse tema. E, por fim, eu queria dizer o seguinte, o lugar mais quente do inferno está reservado para aqueles que, em momento de dificuldade, se atiram debaixo da mesa. O tema que vocês trouxeram aqui, eu vou enfrentá-lo, porque eu acho que o homem público que não tem coragem para enfrentar, não para ser valentão, ele não é bom agente público. Eu acho que o problema da política não está no salário, pode estar em outros problemas. Eu não inventei o salário do prefeito de Porto Alegre, o prefeito de Porto Alegre ganha 21 mil reais bruto, mas tem competência para enfrentar esse tema. A mesa diretora da Câmara de Vereadores tem competência exclusiva para conduzir esse tema. E eu queria dizer aqui, olhando para cada um de vocês, porque a política é cheia de fofoca. Se é um local que é propício a fofoca, é a política. Eu não fiz 1 milímetro para aprovar a lei que vocês defenderam, mas não fiz 1 milímetro para a lei não ser aprovada também. Aliás, usaram um áudio meu pela metade, que eu disse e quero dizer, se a Câmara aprovar, desde que não vale para o meu mandato, eu sancionaria a lei. E quer dizer que a minha posição é a mesma sobre esse tema. Se a Câmara aprovar, eu sanciono a lei. Agora, isso é uma competência exclusiva do Poder Legislativo. Agora, eu me coloco aqui, presidente, porque é um papel da Câmara, se uma coisa que um prefeito, um governador, um presidente não pode fazer, é se imiscuir em tema legislativo. Mas eu me coloco à disposição, se a Câmara quiser fazer uma mesa dos independentes, quem é da oposição e quem é do governo para discutir esse tema, eu quero dizer que eu vou estar nesta mesa e não vou terceirizar. Eu e o Ricardo vamos sentar. Nós vamos sentar. Porque o que eu vejo é o seguinte, quando aumenta o salário do presidente da República, eu não vejo nenhum cargo contra. Quando aumenta o do Eduardo Leite, eu não vejo nenhum cargo contra. Agora, quando dizem que vai mexer no teto e não é do prefeito, porque esse assunto está de pendurado há muitos anos, foi parar no Supremo, e tem sim problema, sim, claro que tem problema, eu tenho responsabilidade. Agora, os mesmos que não fazem cargo contra o Eduardo Leite e contra o presidente da República, quando dizem que vai subir o teto, o prefeito está pedindo aumento. Eu não preciso de aumento, eu estou na política por convicção, sou um advogado que trabalhei muito para chegar onde cheguei e estou cumprindo meu mandato e não estou na política por salário. Agora, eu tenho responsabilidade. Um secretário do município ganhar 10 mil reais e eu estar segurando o secretário do município no conselho da IPTC, no conselho da Procem, para não perder para o governo do Estado, me desculpe, eu tenho que dizer isso publicamente, um desabafo que não dá mais para ser assim.
Então, se não querem o teto, pelo menos que aumente o salário do secretário, porque a gestão não pode parar. Eu só tenho 1 ano e 7 meses para terminar o governo, não tem problema nenhum. A cidade é maior do que todos nós que passamos lá. Então, eu quero dizer que, da nossa parte, eu não vou tratar isso com mediocridade. Eu quero dizer que eu estou disposto. Agora, a Câmara é responsável para conduzir esse processo. Mas eu estou dando um passo adiante. Se a Câmara entender que o prefeito, oposição, independente e base do governo sentar, eu quero sentar, porque eu quero discutir o salário do presidente Lula, o salário do secretário do governo Eduardo e do secretário do município e do futuro prefeito de Porto Alegre, porque se essa matéria não pode, se for aprovada, valer para esta legislatura. Os senhores sabem disso. Mas os primeiros caras que aparecem, se aprovar aumento, porque o prefeito Melo pediu aumento do seu salário. Eu não preciso de aumento e estou muito bem e nós vamos terminar o nosso mandato muito tranquilo sobre isso. Muito obrigado, saúde e paz, tá?